Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao devocional da Estaca Rio de Janeiro, Brasil, Campo Grande. Vocês irão observar que não estamos utilizando máscaras. No entanto, estamos seguindo o padrão de distanciamento social. E reforçamos que todos devem seguir os protocolos de segurança sanitária. O hino de abertura é composto e cantado por vários artistas. A oração de abertura será oferecida pelo irmão Diogo Silva da Costa. Nosso amado Pai Celestial, neste momento somos gratos pela oportunidade que temos de termos a tecnologia que nos abençoa e nos ajuda a alcançar os lares dos membros da igreja aqui na nossa região. Somos gratos pela bênção de servirmos a Ti, pela proteção que o Senhor tem nos guardado durante esse momento de pandemia.
Pedimos que o Senhor possa trazer a espiritualidade para a nossa reunião, que possamos compartilhar desses bons sentimentos e da instrução que for passada aqui. Que possamos utilizar dessas instruções para que possamos viver de maneira mais feliz e suportar qualquer aflição e problemas que por acaso venham nos afligir. Pedimos que o Senhor possa dar uma bênção especial à nossa liderança local, nosso profeta, e que possamos viver de acordo com Tua vontade. Essa oração te oferecemos e que acima de tudo seja feita a Tua vontade e fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu irei dirigir algumas palavras aos irmãos e irmãs e serei seguido pelo presidente Costa. Após o presidente Costa, ouviremos o presidente Vascurado. No término de sua mensagem, será cantado um hino composto por vários artistas. E a última oração será oferecida pelo irmão Sérgio Rodrigues Pestana. Irmãos e irmãs, sou grato por esse privilégio de dirigir algumas palavras para vocês nesse momento de grande dificuldade onde todos os filhos de nosso Pai Celestial estão passando. O templo de Salt Lake está passando por grandes reparos e melhorias necessários para renovar e modernizar o templo. Ao refletir sobre os próximos 4 anos desse lindo, nobre, sublime e imponente templo de Salt Lake, eu os vejo como um período de renovação em vez de um período de restrição. De maneira semelhante, podemos nos perguntar como essa grande renovação do templo de Salt Lake nos inspira a passar por uma renovação, reconstrução, restauração, revitalização ou um renascimento espiritual. Um olhar íntimo pode revelar que nós e nossa família pode se beneficiar ao fazermos uma manutenção ou renovação necessárias. Podemos começar esse processo ao nos perguntarmos: como está minha fundação? O que constitui a pedra de esquina maciça, estável e forte que forma minha fundação pessoal, sobre a qual se sustenta meu testemunho? Quais elementos fundamentais de meu caráter espiritual e emocional permitirão a mim e a minha família permanecermos firmes e inamovíveis, até mesmo resistirmos a eventos sísmicos, violentos e impactantes que certamente existirão em nossa vida? Esses eventos, assim como os terremotos, são frequentemente difíceis de prever e podem ter diversos níveis de intensidade. Debater-se com perguntas ou dúvidas, enfrentar adversidades e aflições, resolver ofensas pessoais com líderes e membros ou questões de doutrina ou norma da igreja, a melhor defesa contra isso está em nossa fundação espiritual. O que são as pedras de esquina espirituais em nossa vida pessoal e familiar? Como manter e aumentar a espiritualidade nesse período de pandemia? Podem ser princípios simples, claros e preciosos de viver o Evangelho, como a oração familiar, o estudo das Escrituras, o que inclui o livro de Mórmon, a frequência ao templo e o aprendizado do Evangelho por meio do Vem e Segue-me e de reuniões familiares. Outros recursos úteis para fortalecer nossa fundação espiritual podem incluir as regras de fé, a proclamação sobre a família e o documento Cristo Vivo. Os princípios contidos nas perguntas feitas para se receber uma recomendação para o templo servem como uma forte base para uma fundação espiritual. Especialmente as 4 primeiras perguntas podem ser vistas como pedras de esquina espirituais. Certamente estamos familiarizados com essas perguntas,
já que o presidente Nelson leu cada uma delas para nós em uma conferência geral. Você tem fé em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo? Você tem um testemunho deles? Você tem um testemunho da expiação de Jesus Cristo e do papel que ele tem como seu Salvador e Redentor? Você tem um testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo? Você apoia o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como profeta, vidente e revelador, e como a única pessoa na terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio? Vocês percebem que tratar essas perguntas como elementos valiosos em sua fundação pessoal pode ajudá-los a edificar e fortalecer essa fundação? Ou seja, manter e aumentar a espiritualidade. Gostaria de finalizar com as palavras do Elder Scott, dos 12 Apóstolos. O Senhor dará alívio com poder divino quando procurardes a libertação com humildade e fé em Jesus Cristo. Não digais, ninguém me entende. Não sei o que fazer nem como obter a ajuda de que preciso. Esses comentários são autodestrutivos. Ninguém pode vos ajudar sem fé e esforço de vossa parte. Vosso crescimento pessoal depende disso. Não ansieis por uma vida praticamente livre de aflições, dores, pressões, desafios ou mágoas, pois essas são ferramentas que um Pai amoroso usa para estimular nosso crescimento e entendimento pessoal. Como as Escrituras afirmam repetidas vezes, sereis ajudados ao exercitardes fé em Jesus Cristo. Fé em Cristo significa que confiamos nele, confiamos em seus ensinamentos. Isso leva à esperança, e a esperança traz caridade, o puro amor de Cristo. Aquele sentimento de paz que temos ao perceber seu interesse, seu amor e sua capacidade de nos curar ou de aliviar nossos fardos com seu poder de cura. Se nós realmente nos dedicarmos de todo o coração, voltarmos nossos pensamentos ao Senhor, estudarmos as Escrituras e confiar nele, nós receberemos a ajuda e a cura que tanto necessitamos de nosso Salvador. Nós temos 15 profetas videntes e reveladores. Essa é a sua igreja. Ele nos ama. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa noite de domingo, onde comemoramos o Dia dos Pais, quero me dirigir mais especificamente aos portadores do sacerdócio de Melquisedeque. Todos os dias, quando eu pego a estrada em direção ao meu trabalho, vejo um imenso trem de carga, transportando minério. Agora, imagine a energia usada para movimentar este imenso trem. O gasto de combustível, os desgastes das peças, todos os riscos envolvidos nesta operação. Finalmente, imagine a valiosa carga que está sendo transportada em uma velocidade segura e controlada. Com todo cuidado para que o minério não se perca pelo caminho. O valor da carga só é totalmente mensurado quando ela chega ao destino, sendo embarcada em segurança. Este é o verdadeiro propósito do trem de carga. Quero comparar ao sacerdócio que portamos a um trem de carga e a oportunidade que temos de nos beneficiarmos do poder da expiação do Salvador. Para que os propósitos do Pai Celestial sejam cumpridos, o poder da expiação de Cristo precisa estar disponível aos filhos de Deus. O sacerdócio transporta estas oportunidades. Declarou o presidente Russell M. Nelson. Devido a seu sacrifício expiatório, Jesus Cristo tem o poder e autoridade para redimir toda a humanidade. Para tornar acessível o poder de sua expiação, ele delegou uma porção de seu poder e de sua autoridade aos homens na terra. Esse poder e essa autoridade, delegado aos homens,
é chamado de sacerdócio. Isso permite que os portadores do sacerdócio auxiliem o Pai Celestial e Jesus Cristo em seu trabalho, de levar a efeito a salvação e a exaltação dos filhos de Deus. Isto acontece porque o sacerdócio concede a seus filhos a oportunidade de receber as bênçãos do poder da expiação do Salvador. O poder da expiação de Jesus Cristo é essencial, porque nenhum de nós pode retornar ao lar celestial sem ajuda. Na mortalidade, invariavelmente, cometemos erros e violamos as leis de Deus. Somos manchados pelo pecado e não podemos ser aceitos de volta para viver na presença de Deus. Precisamos do poder da expiação do Salvador, para que nos reconciliemos com o Pai Celestial. Jesus Cristo rompeu as ligaduras da morte física, permitindo que todos ressuscitem. Ele oferece o perdão dos pecados, condicionado à obediência das leis e ordenanças do Evangelho. Por meio dele, a exaltação é concedida. A oportunidade de nos beneficiar do poder da expiação do Salvador é a carga mais importante da criação. No entanto, para que os propósitos do Pai Celestial sejam cumpridos, o poder da expiação de Cristo precisa estar disponível aos filhos de Deus. O sacerdócio transporta essas oportunidades. Ele é o trem de carga. O sacerdócio é essencial para as ordenanças e os convênios indispensáveis na terra. São administrados somente por essa autoridade. Se o portador do sacerdócio falhar em dar a oportunidade de nos beneficiarmos do poder da expiação do Salvador, qual seria seu propósito? Deus deseja que o uso do sacerdócio vá além das aulas de domingo ou de uma oportunidade de serviço. Ele quer que o sacerdócio transporte a carga. O Elder Husband, do Coro dos 12, disse: tanto o sacerdócio arônico quanto o de Melquisedeque são recebidos por convênio. Deus determina os termos e o homem os aceita. Em termos gerais, os portadores do sacerdócio fazem um convênio de ajudar a Deus em seu trabalho. No início desta dispensação, Jesus Cristo explicou que o convênio do sacerdócio é confirmado sobre nós para o nosso bem, e não somente para o nosso bem, mas para o bem do mundo todo. Isso ensina que o propósito do sacerdócio é convidar as pessoas a se achegarem a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado. Temos o sacerdócio para ajudar os filhos do Pai Celestial a terem os seus fardos, os seus pecados aliviados, e a se tornarem como Ele. Por meio dele, o poder da divindade se manifesta na vida de todos os que fazem e cumprem convênios e recebem as ordenanças associadas. É dessa maneira que cada um de nós se achega a Cristo, é purificado e se reconcilia com Deus. O poder da expiação de Cristo se torna acessível por meio do sacerdócio, que transporta esta carga. Os convênios feitos com Deus são solenes. O homem deve se preparar, aprender e fazer esses convênios com o desejo de honrá-los. O convênio de se tornar um compromisso daquele que o fez. Um homem faz um convênio apenas quando quer verdadeiramente se comprometer a cumprir uma promessa. Um portador do sacerdócio de Melquisedeque se compromete a cumprir as responsabilidades associadas ao sacerdócio arônico e a magnificar seu chamado no sacerdócio de Melquisedeque. E ele o faz ao cumprir os mandamentos associados ao convênio. Esses mandamentos incluem dar ouvido diligentemente às palavras de vida eterna, viver de toda palavra que sai da boca de Deus, prestar testemunho de Jesus Cristo e de sua obra nos últimos dias, e se tornar amigo do Salvador, confiando nele como um amigo confiaria. Em troca, Deus promete que o portador do sacerdócio de Melquisedeque receberá as chaves para compreender os mistérios de Deus. Ele se tornará perfeito até que possa permanecer na presença de Deus. Será capaz de cumprir seu papel na obra de salvação. Jesus Cristo prepara o caminho diante do portador do sacerdócio e estará com ele. O Espírito Santo
estará no coração do portador do sacerdócio, e os anjos o apoiarão. Seu corpo será fortalecido e renovado. Ele receberá bênçãos inimagináveis para ele, sua família e posteridade. Para cada homem que recebe o sacerdócio de Melquisedeque, Deus reafirma suas promessas do convênio com o juramento. Graves consequências advêm aos que quebram os convênios do sacerdócio e se desviam completamente dele. Nestes tempos de tribulação e dificuldade, materiais e espirituais, convido a cada portador do sacerdócio para ser um trem de carga, onde vocês são e precisam ser a locomotiva que conduz de forma segura a sua esposa, seus filhos e as pessoas que estão sob sua responsabilidade no seu chamado do sacerdócio, trazendo conforto espiritual, material e aconselhamento neste longo trajeto da vida mortal. Não podemos perder ninguém pelo caminho. Assim como o trem, cujo propósito é transportar uma carga, o sacerdócio transporta o Evangelho de Jesus Cristo, tornando capazes de fazer convênios e de receber as ordenanças associadas. O sangue expiatório de Cristo pode, portanto, ser aplicado em nossa vida, à medida que sentimos a influência santificadora do Espírito Santo e recebemos as bênçãos prometidas de Deus. Além de receber as leis e ordenanças do Evangelho, convido-os a fazer e cumprir os convênios do sacerdócio, receberem o juramento de Deus e sua promessa. Magnifiquem suas responsabilidades no sacerdócio para auxiliar o Pai Celestial e Jesus Cristo. Usem o sacerdócio para dar a alguém a oportunidade de se beneficiar do poder e da expiação do Salvador. Ao fazerem isso, grandes bênçãos virão sobre vocês e sobre suas famílias. Testifico que temos um profeta vivo, vidente e revelador, Russell M. Nelson. Que o nosso Redentor vive, que Ele nos ama e dirige essa obra. Em nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é um privilégio nós estarmos aqui nesse devocional. Eu presto testemunho daquilo que foi ensinado pelo presidente Costa e pelo presidente Andrade. Eu sei que de fato aquilo que eles ensinaram reflete o nosso sentimento de, nesse período de pandemia, os desafios que temos enfrentado, podemos ter a possibilidade de vencer cada um deles se nós nos agarrarmos no solo do Evangelho de Cristo. Todos nós somos responsáveis pelo modo como usamos o que recebemos e seremos julgados por isso. Esse princípio eterno aplica-se a tudo que nos é concedido. Na parábola dos talentos, o Senhor ele ensina em Mateus 25 que o Salvador ele olha por nossa capacidade. A nossa capacidade foi nos dada e seguramente o Salvador ele vai nos cobrar por cada uma delas. O princípio da responsabilidade também se aplica aos recursos espirituais conferidos nos ensinamentos que nos são dados e as preciosas horas e dias concedidos a cada um de nós na mortalidade. Gostaria de analisar como esse princípio da responsabilidade se aplica a nosso uso do tempo extra e da maior quantidade de informações de que dispomos em nossos dias. Devido ao aumento da expectativa de vida e dos modernos equipamentos para poupar tempo que estão à nossa disposição, muitos de nós temos bem mais tempo livre do que os nossos antepassados. Somos responsáveis pelo modo como usamos esse tempo. Não desperdiçarás teu tempo, ensina a doutrina em Convênios 60:13. Com o grande aumento do tempo livre e uma quantidade imensamente maior de alternativas para seu uso, é prudente analisarmos os princípios fundamentais que devem guiar-nos. As circunstâncias materiais podem mudar, mas as leis e princípios eternos que devem guiar nossas escolhas nunca mudam. A informação disponível, sabiamente empregada, é muito mais valiosa do que uma quantidade imensa de informações que não seja aproveitada. Diante de um excesso de informações, dos maravilhosos recursos que nos foram concedidos, precisamos começar com o enfoque certo ou provavelmente nos tornaremos como aqueles da conhecida profecia a respeito das pessoas dos últimos dias,
que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, como é ensinado em 2 Timóteo 3,7. Necessitamos também de tranquilidade e fervorosa reflexão ao procurarmos transformar a informação em conhecimento e o conhecimento maduro em sabedoria. Também precisamos de prioridades. As prioridades, elas vão determinar o que buscamos na vida. Jesus ensinou a respeito de prioridades quando disse: não busqueis as coisas deste mundo, mas procurai primeiro edificar o reino de Deus e estabelecer sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Procurai primeiro edificar o reino de Deus significa colocar Deus e sua obra como prioridade principal. Como alguém disse, se não escolhermos o reino de Deus em primeiro lugar, a longo prazo não fará diferença o que tivermos escolhido em lugar dele. Nossas prioridades evidenciam-se na maneira como usamos nosso tempo. Alguém disse: 3 coisas jamais voltam: a flecha arremessada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Não podemos reciclar nem armazenar o tempo que nos é concedido a cada dia. Em relação ao tempo, temos apenas uma oportunidade de escolha e depois ela se vai para sempre. A maior prioridade dos santos últimos dias tem 2 partes. Em primeiro lugar, procurar entender nosso relacionamento com Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo, e assegurar esse relacionamento por meio das ordenanças de salvação e do cumprimento de nossos convênios pessoais. Em segundo lugar, procurar entender nosso relacionamento com os membros de nossa família e assegurar esse relacionamento por meio das ordenanças do templo e do cumprimento dos convênios que fizermos naquele lugar sagrado. Esses relacionamentos proporcionam bênçãos eternas que não podem ser conseguidas de nenhuma outra forma. Nenhuma combinação de ciência, sucesso, propriedade, presunção, proeminência ou poder pode proporcionar essas bênçãos eternas. Eu sei que o Salvador, ele vive e ele verdadeiramente nos ama. Cada um de nós pode, em meio a essa pandemia, aprender as lições que o Senhor ele deseja nos ensinar. Nada ocorre sem o seu conhecimento. Ele permite que cada uma das coisas aconteçam para o nosso grande aprendizado e assim nos prepararmos para retornar à presença dele. Que nós possamos aproveitar esse tempo e o tempo que está livre hoje para que possamos aprender aquilo que o Senhor realmente quer nos ensinar. Eu sei que ele vive, ele nos ama. Temos um profeta vivo e ele recebe revelações diretamente do Senhor. Por meio do seu testemunho e de sua revelação, podemos seguir com segurança em direção ao retorno à presença de nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. I'm
Bondoso, amado Pai Celestial, neste momento, Senhor, baixamos as cabeças, agradecimento a Ti por esta maravilhosa transmissão que tivemos hoje aqui. Agradecemos pelas mensagens que recebemos do alto, do Senhor, e pedimos que nossos corações estejam abertos a recebermos essas maravilhosas mensagens, possamos ter no nosso coração, colocarmos em prática. Em nome de Jesus Cristo. Amém.